Olá, inscritos Taroteca. Para quem gosta de estudar com calma, estão no local certo. Aula 3, curso da carta Os Relógios. Continuando, vamos para a carta 6, as nuvens. As nuvens, de uma maneira muito rápida, vamos comentar aqui que ela é aquela confusão, dúvidas. Dá uma olhadinha no material que você tiver sobre as nuvens antes de começar o estudo ou depois para ter mais firmeza e sentir mais clareza no que você ouvir nesse vídeo. Obstáculos temporários, situações difíceis, momentâneas, mais difíceis, mais tristezas, confusão, dificuldades temporárias. O seguinte, as nuvens, elas têm uma situação peculiar que é depender da natureza para passar. Sim, vai passar, sim, a chuva vai passar, depois da chuva sempre vem o sol. Esse é o ditado da carta das nuvens, mas isso é muito profundo. Não significa que vai depender de uma ação do consulente, uma ação de terceiros, de outras pessoas, ação humana, depende de passar naturalmente. Essa é uma carta bem forte, porque ela praticamente ela tem uma força como se fosse um arcano maior no tarô, sabe? Ela não deixa depender da pessoa, depende realmente da natureza, da época passar por passar. A pessoa pode, sendo aconselhada que é um tempo de que isso passe, aqui no caso dos relógios, ela está no tempo de largar, de essa tristeza passar, vendo, a pessoa vendo ali na tiragem que está passando um tempo assim, tem que compreender que as coisas têm que passar naturalmente e muitas vezes deixar de forçar a situação para que passe naturalmente, porque tudo aquilo que tem que acontecer naturalmente, quando é forçado, não dá certo. Relacionamentos é a prova viva disso. Forçou uma coisa que tem que acontecer de forma natural, não vai. Então as coisas vão passar. Outra combinação de paciência aqui, dessa vez paciência é uma paciência mesmo, pedindo até porque as nuvens sendo confusão, pede até uma paciência para compreender as coisas, porque naturalmente vem, mas tem que deixar a tempestade passar. Quando a chuva vem, uma chuva forte, aqui no canto ela começa forte, quando a chuva vem forte, você tem que se recolher um pouquinho, esperar, pô, não vou sair com esse temporal, depois, tá abrindo, eu vou sair, entendeu, né? Não vamos aprofundar na carta das nuvens, porque fica muito grande o vídeo, vai ter o vídeo específico sobre ela, agora é para ver como que ela trabalha com a carta Os Relógios. Como é uma situação obscura, né, uma confusão temporária, paciência, como eu falei, necessaríssimo paciência, os problemas vão passar naturalmente, atrasos também, porque é um tempo de incerteza causando até atrasos, né? Invertendo as posições, colocando quando as nuvens aparecem antes. Porque quando os relógios aparecem antes da carta, o tempo daquilo ali já era, vai acabar o tempo. Ele significa que o tempo está mudando para modificar a situação. Pode ser para melhor, para pior, vai depender do aspecto da leitura, da pergunta, sempre digo, da leitura, do método da pergunta, principalmente do método escolhido, a pergunta e o contexto, né? Tudo isso influencia. Então, por isso que são exemplos. Então, mas quando é antes, está trazendo à tona, está mostrando, está dizendo que vai aparecer ali aqui, ó, vem, o tempo traz um tempo de perturbação, o tempo traz modificações que precisarão de paciência para ser resolvida por causa que não tem como fazer nada, é esperar a confusão passar. Por isso que precisa calma. Quando tem uma coisa muito confusa, o que, que a gente diz para a pessoa? Relaxa. Você não fala isso? Relaxa, caô, relaxa, peraí, vamos por partes, vamos, né? Quando as coisas pedem realmente paciência, porque precisa acalmar
para poder compreender. Então, é necessário acalmar as nuvens todas para passar a tempestade, para a compreensão aparecer. Eu estava trazendo a carta das nuvens antes, para quem não está olhando a tela, eu vou tentar narrar. Nuvens antes da carta do relógio, ali um tempo de confusão, um tempo, tudo isso que a nuvem traz nesse contexto que você está escolhendo, estabilidade, uma confusão, uma coisa que se estende pelo tempo. Porque quando o relógio está antes da carta principal, da carta que ele está apoiando, quando o relógio está antes, ele significa que virá aquele tempo, ou que já Deus já ficou, o tempo ficou para trás e a situação virá à tona. É um tempo de agora, tempo, tudo bem, aqui é um tempo que vem à tona, realmente vem uma confusão. Vem um problema que vai depender de você ter calma e paciência para passar. E quando o relógio está depois, diz que aquela confusão se estende pelo tempo. Aquela tristeza está se estendendo, está durando um pouco mais do que deveria, tudo isso, né? É temporário, mas está durando um pouquinho mais, tá se estendendo. Por que a pessoa não procura? Olha, a pessoa está com problemas e está precisando realmente de tempo, a coisa está se estendendo, faz tempo que está com esse problema e não tá fácil porque tá esperando passar, a pessoa tá vivendo uma tempestade que vai ter que passar, tá se estendendo um pouco mais do que o esperado, então causando também atrasos por causa de incertezas, tudo isso também é uma carta de paciência, mais paciência ainda, acho que eu já falei no começo, porque aqui não depende da ação da pessoa, relógios com as nuvens, tempo mesmo, chama a atenção para que, pô, será que você não tá dando, será que você tá forçando demais? Será que não é hora de parar um pouco e deixar o tempo passar? Porque passa, mas, né, pega leve, não depende de você parar de forçar, que a cabeça tem que mudar de estação, a cabeça tem que entrar nos eixos, a cabeça precisa de tempo para encarar o fato de que a tempestade passou ou passará. Certo? Vai anotando o que mais aparecer, fica um pouquinho com essa combinação, pega a tua apostila, leia, fica um pouquinho na combinação e anota, principalmente anota, depois joga ver a hora que ela aparecer, puxa as anotações, vai só acrescentando. Eu chamo aqui de ampliar o campo de atuação da intuição. Carta 6, 7, né? A cobra agora. Cadê minha cobrinha? Carta 7, a cobra. A cobra é aquela questão. Envolve muitas coisas mesmo. Trazendo aí uns 3 ou 4 aspectos dela. Senão tem que fazer o estudo da cobra antes. É que eu vim direto para as cartas extras, que são as finais do baralho, na verdade, porque o pessoal pediu muito essas cartas, então tô vindo direto para elas. Mas o correto teria que ser ter começado lá do cavaleiro até chegar aqui nas extras. Eu vou fazer das outras cartas também, porque já me pediram, mas se você vem direto aqui, então dá uma estudadinha na carta número 7 da cobra, que eu tenho certeza que vai ampliar um pouco mais quando você pensar com ela junto com a carta do tempo. Então, rapidamente, traições, intrigas, fofocas, invejas, coisas complexas, coisas enroladas, problemas se for uma questão de saúde, porque ela fala da saúde, tanto quanto ela ser a forma aqui, né, de intestinos, porque o intestino que é assim, né, e como ela ser o símbolo da medicina, traz essa questão da saúde na carta da cobra também, na carta da árvore também. Então, são cartas que você estudando sobre saúde, você vai olhando, já vai conseguindo, fazendo, ficar... Vamos fazer isso, depois pegar
cartas e fazer leituras em um tema de saúde, em um tema de trabalho, em um tema romântico, porque a tendência é sempre trabalhar no romântico, aí vem uma pergunta de uma pessoa sobre trabalho, outras coisas, dá uma confusão para ler, porque costuma se concentrar muito na questão dos relacionamentos, não adianta, 90% das pessoas é sobre relacionamento. Então, se a gente for focar nesse aspecto da carta da cobra, teria ali que ver que faz tempo ali que alguma coisa acontece e tá na hora de vir à tona, né? Tá na hora de vir à tona, não é o livro trazendo, que o livro mostra, né? Ó, vai descobrir a traição. Aqui não, tá na hora, é a tempo mesmo. Não adianta nem procurar, ou não adianta nem deixar de procurar, porque o tempo tá na hora de aparecer, tá na hora de mostrar. Entendeu? A cobra antes da carta do tempo, uma traição que se estende. Tô falando traição porque se eu for falar todos os aspectos da cobra, vai dar muito tempo de vídeo, vai depender do teu feedback, o que você quer que a gente traga aqui. Vamos trazer um aprofundado só da carta da cobra? Trazemos todos os aspectos, todos não é impossível, né? Mas assim, muito mais. Aqui é uma passada rápida só para ver a combinação. Você compreende, né? Você compreende que você vai ver isso com vários significados. Então, uma situação de cobra, seja lá qual é a conotação que você está vendo, uma traição que está se estendendo um pouquinho no tempo, está escondido, coisa escondida. A cobra é uma coisa ruim, uma coisa nociva. Não é como os livros, que o livro seria um conhecimento ali fechado, que não está sendo acesso. A cobra é uma coisa escondida, mas é uma coisa ruim, uma coisa nociva, que até se mexer, sabe, pessoas que são traídas, falando de relacionamento, a vida inteira e não sabe, procura não saber, mas a coisa está lá. Pode até saber, mas a coisa está lá, deixa que fique, não vou mexer nisso. Isso é a cobra antes da carta do tempo, onde a coisa fica escondida, a coisa é uma coisa nociva, sim, fica escondida faz tempo. Ou uma inveja, um amigo, uma coisa, vai depender de combinação com outras cartas, é uma situação desfavorável, negativa mesmo, nociva, que está faz tempo escondida ou com silêncio. Pode saber ou pode não saber, mas faz tempo que está acontecendo. Depende de outras cartas. Um veneninho, uma língua falando faz tempo. A coisa se estendendo no tempo. Aqui o tempo mostra realmente, olha, porque tem uma questão que ela aparece, vamos supor, sem a carta dos relógios. Tem uma traição, tem uma fala, tem uma fofoca, tem uma inveja, tem uma intriga, tem problema de saúde, tem tal. E aí, com o tempo, diz o quê? Mas aqui você não sabe, pode ter. Nossa, uma traição aconteceu quando ontem, hoje, é a de agora, porque eu não sei de traição nenhuma, tô aqui nessa há 10 anos, não sei de traição nenhuma. Aí a carta do tempo vem dizer que faz tempo que isso aqui acontece. Então, se for uma intriga prolongada, uma traição prolongada, uma coisa que se estende, tá atrasando também, uma coisa precisa de tempo, aí o tempo vai a cobra depois, né? Precisa de tempo para ser revelado, mas é tempo de revelação, né? Passou o tempo já de ficar escondidinha a cobra, tu vai ser descoberta. Paciência também, eu trouxe exemplos mais variados. Paciência com situações complicadas, uma rivalidade que dura bastante tempo com a cobra antes dos relógios, uma rivalidade durando aquilo que eu falei, tudo que ela, seja lá o aspecto, durando, ficando, permanecendo na linha do tempo. E os relógios antes quer dizer que o tempo dela também passou. Vai aparecer essa cobrinha. Tem que fazer uma faxina na casa, mexer nos cantinhos aí que ela aparece. Problemas crônicos de saúde, ok? Problemas crônicos, coisa de saúde que vem se estendendo ao longo do tempo. Aqui se for uma saúde, é o relógio depois, um problema de saúde
que perdura no tempo, e antes aqui também é um tempo que vai aparecer, tá na hora de aparecer um problema de saúde que talvez tivesse há muito tempo e a pessoa não sabia. Depende de todos aqueles fatores que eu falei. Resumindo, não é um alerta para uma situação, sempre o tempo pedindo sabedoria, com as lidas do tempo, vigilância contínua, observe bem, tem coisas, com paciência, exige também, a cobra também é esperta, ela sabe se esconder, ela sabe a hora, ela fica na dela, se mexerem nela, ela ataca, então tem que ter sabedoria para que se mexerem com você. Você tá quieto, mas se mexerem, vocês têm que agir com sabedoria, por isso precisa de paciência. Sempre ele vai pedir paciência, trabalhar a favor do consulente. Problemas, intrigas envolvidos não são fáceis, porque a cobra é tudo enrolada. Às vezes, quanto mais mexe em uma coisa, se fosse aqui um novelo de lã enrolado, né? Quanto mais mexe, mais difícil fica de se desenrolar. Então, o tempo é determinante, com uma paciência para lidar com essa situação. Pega e vai anotando. Se você... Eu não tô aqui... quem quiser adquirir a apostila, ótimo. Mas também para quem não quiser, vai anotando, pega um caderninho, faz as próprias anotações, não tem problema nenhum, tá? Eu quero mesmo fazer o curso como eu fiz com a Vovó Cigana. Quero deixar disponível aqui, talvez por um tempo, talvez sempre. Da Cigana, todo mundo gostou, então não tô tendo coragem de tirar do ar. É porque todo mundo gostou e as pessoas pedem, não tira. Então não vou tirar. Então esse curso aqui eu vou deixar também. Por um tempo, vamos ver. Daí, se acontecer que nem aconteceu com o da Vovó Cigana, que a galera pediu para deixar e gostou muito, daí eu deixo. Mas vamos aproveitar enquanto tá aqui. Não, eu tô querendo ir pro buquê, né? Agora é o cartão, o caixão. O caixão, aquele final, aquela mudança, aquele final iminente, uma situação que termina, né? Representa aquele fim, encerramento das coisas. Eu vejo a carta, já começa a ficar com vontade de falar sobre ela, mas não, eu vou aprofundar um pouquinho no caixão lá na hora do estudo, do curso da carta do caixão. A transformação profunda, só passando rápido, perda também, necessidade de desapegar das coisas, né? Nem sempre uma morte literal, mas muitos finais. Você já reparou quantos finais a vida tem? Tudo que começa um dia acaba. Nós aprendemos isso muito cedo. A infância começa, a infância acaba. O curso começa, o curso acaba. A faculdade começa, a faculdade acaba. O trabalho começa, o trabalho acaba. A vida começa, a vida acaba. A vida de tudo. Tudo que começa, tudo que se inicia um dia tem... Aliás, se inicia as coisas pensando já num objetivo final. O caixão pode estar simplesmente falando do objetivo final. Então, tem que ser olhada com paciência também, todas as combinações. Primeira coisa, jogou paciência. A instituição vai trazer um calhamaço de coisa que com o tempo você vai conseguir administrar, mas paciência é a chave para tudo. O brócolis, tem o brócolis que é o segredo e a paciência é o segredo na carta dos relógios. Essa combinação aqui vai dizer que um ciclo está chegando ao fim, né? Tá quase terminando a faculdade, está quase acabando o curso, está quase terminando isso, quase terminando aquilo. O tempo para isso é um tempo de encerramento, é um tempo de final de ano, final de época, final de estação, final de situação. Pede aceitação. Sabedoria tem que saber que as coisas acabam. Quer ver se o caixão vier antes da carta do tempo? Olha. Caixão antes da carta do tempo. Um final que a pessoa que está se estendendo é um luto que está se estendendo no tempo, que está permanecendo. Até quando vai isso? Você vai aqui quando você faz aquela pergunta, mas até quando você vai ficar nesse luto? Até quando você vai se apegar no final? Tem pessoas que terminam uma faculdade. Vamos fazer um exemplo de terminar uma faculdade.
termina a faculdade e ao invés de ir trabalhar, ao invés de ir para os novos degraus, fica pegado lá na formatura, fica anos pegado na própria faculdade, achando ainda... Já terminou, gente. Sabe? É isso que ele fala, tá se estendendo. Pode ficar a pessoa terminar a faculdade e ficar anos indo no mesmo bar que os estudantes lá. Não, vai, procura novos passos, porque esse final tá se estendendo, esse luto tá indo longe demais, é meio que hora de se transformar, tá pedindo para se ligar que esse final, isso já deu e tá se estendendo na vida da pessoa. O tempo dizendo aqui, ó, um fim que está se prorrogando no tempo. O caixão depois, para combinar as duas, é um tempo de fim, um tempo que se aproxima. Lembra que eu já falei que o caixão traz à tona aquilo que o tempo traz à tona, os relógios trazem à tona aquilo que vem depois? É mais ou menos assim. A hora do fim, tá quase acabando. Um atraso, aí uma demora, uma espera que tá acabando, uma espera que tá chegando ao fim, uma coisa atrasada que tá ali. Pô, faz tempo que eu tô esperando, deu, acabou a tua espera. Está chegando aí o final dessa espera, um final, uma mudança também, um tempo de finalizar coisas. Se for uma questão de saúde, pode indicar também que se tiver a carta da árvore, dá para ver claramente que é uma cura. Mas pode simplesmente estar falando que uma doença acabou, cura mesmo. Da carta da árvore é a certeza. Mas só as duas. Uma doença que chega ao fim, uma coisa que ficou tempos lutando com essa, se for a saúde, né? Uma doença que chega ao fim. Esse fim pode ser tanto ao fim da doença, tanto a cura, o fim da doença, ó, tá perto de parar de se incomodar com isso. Ou então uma doença que chegou num ponto onde não tem mais o que fazer. Tem que cuidar. Questão de saúde é complicado jogar. Porque sempre tem que aconselhar. É questão de saúde, vai ao médico. Mas se quiser dar uma espiadinha, você pode ver que não tem mais o que fazer. Ou a doença terminou, era uma doença também que tinha um tempo, como por exemplo um vírus. Um vírus, você pega uma gripe e a gripe passa, você lida com ela e ela chega ao fim. É uma doença que um ciclo tá terminando. Agora, se for questão de saúde, com o caixão antes, né, a coisa realmente se estendendo pelo tempo. Mas como o caixão não trata muito de saúde, aqui só pode falar, ele não tem a ver, né, que nem a carta da cobra, a carta da árvore, ele aqui ele só pode falar se a doença está chegando ao fim para melhor ou para pior, ou seja, não tem mais o que fazer ou é o final dela. Uma situação, o fim tá vindo, um amor, relacionamento, um tempo desse relacionamento tá chegando ao fim, né? Se for desentendimentos, uma briga, trazendo ao chicote aqui uma briga, um desentendimento entre o casal, se for antes lá, por exemplo, o chicote, que o casal se desentendeu, brigou, o tempo e o fim. Então, o chicote, que é a briga em si, e o tempo daquela intriga chegando ao final. Como pode ser para melhor ou para pior, chegando ao final do próprio, uma briga que com o tempo, durou muito tempo, uma briga que chega ao fim, ou uma briga que põe fim ao casal. Mas a carta do tempo aqui, ela veja bem como ela enriquece a leitura. Se a gente só tem o chicote e o consulente fala que brigou com o casal, então a briga pôs fim ao relacionamento. A briga realmente pôs fim. E o tempo está dizendo para ter uma paciência, para dar um tempo, que aquela energia de briga, porque a carta do chicote é uma carta que também fala de energias, dá um tempo, brigar, dá um tempo para que termine a ação dessa energia da briga. Sabe quando
a briga acontece, aí você fica um tempo, você vê a pessoa depois, ai, age como se nada tivesse acontecido. Ah, deu pra mim, aquilo lá acabou, ficou no passado, deu. Então, tudo isso a depender da pergunta, método escolhido, energia da leitura como um todo, transformações também exigindo ali urgências, né, pedindo atenção, mas assim eu diria que um tempo de luto tá na hora de dar fim. Eu mais assim seria na hora de dar fim a alguma situação, um fim e algo que está chegando ao fim se for uma interpretação literal. Como eu falei, o melhor exemplo que eu acho assim, né, tá terminando a faculdade, terminando o curso, tá fazendo um curso de culinária, tá quase acabando, sabe? Assim, o caixão, um ponto final. Tá na hora de dar um ponto final ou tá chegando o fim disso. E o caixão antes, esse apego no final. Apego no final. Eu não. Porque aquele relacionamento, então, já que gostam muito de relacionamento, né? Aquele relacionamento acabou, a gente deu para ele. Não adianta se estender nas energias, tá na hora de dar o próximo passo. Aí nessa hora dá vontade de começar a puxar carta e fazer mais exemplos aí, já com uma terceira carta. Mas quem dera a gente tivesse esse tempo e vai depender muito do feedback, de como as coisas vão fluir aí. Tá bom? Eu vou deixar para falar do buquê depois da foice. Que eu quero terminar com uma coisa bem boa. Tá bom, buquê. Vamos na sequência, né? Senão aí eu me conheço, eu vou. O buquê. Buquê, felicidade, presente, convite, surpresa, tudo maravilhoso, tudo lindo, maravilhoso, as coisas boas da vida. As flores, os presentes da natureza para o ser humano, né? Pegar uma flor, lembrando da brevidade, também é uma combinação rápida, né? Também é uma coisa, colheu a flor, tem flor que você tá maravilhosa e no momento que ela é colhida, já começa a murchar, não dura pouco. Então, prestar atenção no tempo das coisas também, tenha sabedoria para lidar com a alegria, são momentos alegres, momentos de felicidade, que pode ter que ser aproveitados, tá? Vamos ampliar. Convites, esse deck é legal porque ele traz aqui esse cartãozinho junto, e daí sempre me lembra uma coisa que eu sempre esquecia, que é convites, a carta das flores. Então, o tempo, olha, vai aparecer, aqui de certeza se for época festiva, né, vai aparecer ali um convite, é um tempo de vir convites, tempo de alegria, aproveita, fica alegre, fica feliz, aproveite, um presente também chegando, um agrado, uma gratificação ali chegando no momento certo, né, o tempo de chegar, vai chegar no momento certo, vai vir uma alegria. Melhora rápida se for questão de saúde emocional, né? Pense em flores. Eu queria poder ficar bastante tempo em cada combinação para fazer você raciocinar bastante, sabe? Vai depender de como é a receptividade aqui. Mas vamos lá, se for uma questão de saúde ou emocional, uma melhora, uma alegria, uma notícia boa em relação à saúde, porque o tempo trazendo velocidade para tudo isso aqui. Um tempo de cuidar da beleza também, alegrias imediatas, convites próximos. De certeza, eu queria ficar bastante, como eu digo, né? Mas tem uma coisa que eu não posso deixar de dizer dessa combinação aqui, que eu achei muito lindo. Quando as flores vêm antes do relógio. Olhe bem, se você estiver fazendo qualquer outra coisa, só olhe para a tela um pouquinho. As flores e o relógio. Aquilo de bom que ficou perdurando no tempo. Quando a gente estava na carta do caixão agora há pouco, é um fim, uma pessoa pegada num fim,
É uma pessoa, um fim, não é nem que tá apegado, mas é um fim se estendendo na vida da pessoa. Agora imagine aqui uma alegria duradoura. Apesar de ser breve, a gente sabe, a flor sozinha, ela é breve. Como eu falei, colheu, né? Você recebe aquele buquê de flores, meu Deus, daí você tenta prolongar a vida, tem uns truques, umas dicas, vai lá ver dicas para prolongar a vida do buquê de flores, porque você sabe que é iminente que as flores murchem e acaba tendo que se desfazer dela. Mas olha que isso que é presente, uma alegria que dura no tempo um pouco mais. É uma alegria que se estende. Olha, a pessoa está feliz e vai ficar assim ainda um pouco, um tempo, vai ficar um tempo feliz até que o tempo modifique e determine que outras coisas aconteçam, mas essa alegria fica. E outra coisa, também um convite para uma coisa demorada, também um convite pode ser até para uma palestra, uma coisa que vai levar um tempo para você assistir ali a Corujinha trazendo conhecimento, um convite que eu te faço agora para ficar um tempo assistindo esses vídeos e adquirindo, ampliando teu campo de atuação, você já deve ter, né? Eu não sou ninguém para melhorar ninguém, mas acredito que se você ficar um tempinho realmente sem aumentar a velocidade do vídeo, sem pular o vídeo, né, estudando mesmo a carta, se você tiver anotando, melhor ainda. Se você tiver ou assistindo, ótimo. Se você estiver anotando, melhor ainda. Né? Se estiver ou fazendo alguma coisa aí e ouvindo, então melhor ainda também, porque está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tudo é melhor se você se dedicar e aproveitar isso. Então, um convite para uma coisa que leva tempo, provavelmente um curso, alguma coisa que vai te fazer bem, uma coisa boa. Agora, a coisa que eu mais gosto aqui, o buquê antes do relógio. Eu até daria uma frase para essa combinação: o perfume que ficou, aquilo de bom que ficou. Porque tudo passa. Mas às vezes fica alguma coisa, a gente quer saber o que ficou. E aqui ficou o perfume, ou o perfume de alguém que ficou em você, que você gosta, porque as flores é um perfume bom, uma coisa que gosta, a menos que esteja totalmente negativada, aí é diferente. Algo de bom que ficou, aquilo de bom que o tempo nem apagou, o tempo não levou. A natureza, por si só, ela exaure a flor, mas o tempo enganou aqui, ele reteve alguma coisa de bom que ficou. Não é legal? Fala mais para mim, pense bastante nessa combinação, faça anotações novas, traz para os comentários para acrescentar para todo mundo, que a gente depois pode fazer uma compilação de tudo que foi visto, de percebido e fazer um resumo geral. Olha, dá para fazer muita coisa, mas tudo depende da participação. Relógios e foices, vou conseguir, hein? Fazer as 5. Essa é a minha meta, tentar fazer 5. Às vezes eu até refaço o vídeo, porque eu pego uma combinação e vou, né? Mas não, eu também não posso te prender demais. A foice representa cortes, rompimentos bruscos, decisões radicais, colheita de algo plantado, bom ou ruim, dependendo daqueles fatores que eu sempre falei. E liberação também, né? Se tirar alguma coisa negativa, né? Então é um tempo de cortar alguma coisa. É um tempo de uma decisão inevitável e brusca. Né? Vai acontecer uma decisão brusca. O corte pode ser simplesmente uma decisão. Acabou, é hoje que eu vou largar disso aqui. É hoje e não é amanhã, é agora, porque o tempo disso chegou. O tempo de colheita, não há mais indecisão aqui. Carta das Nuvens foi a primeira carta estudada dessa aula, cheia de confusão, cheia de ter que deixar as coisas passar, só a paciência mesmo para acabar com aquilo. E aqui na foice, não. A foice é assim, ó, é fazer, é com a certeza, ou com certeza, ou sem certeza, mas é fazer, é cortar, é colher, é tirar.
É o tempo que chegou, não tem mais indecisão, não há mais dúvidas, não há mais espaço para caminhos, é decisão no momento exato. Acabou o tempo de indecisão, um rompimento, seja uma mudança, seja um rompimento, tá prestes a vir aí também um alerta que traz para que já se prepare, porque a coisa vai ter não é um fim, vai ser decidida, vai ser resolvida. O caixão é apenas um fim onde as coisas se fecham e o corte ela se resolve. Dá pra gente ir fazendo isso e já ir comparando cartas para enriquecer o nosso estudo. Então, é um corte imediato com os relógios, então é tempo ali, ó. Já sabe que chegou o tempo disso aqui. Porque muitas vezes aparece, nossa, essa carta é muito legal, aparece lá, pá, sozinha a carta do corte. Você sabe que vai ter uma decisão brusca, você sabe que vai ter um corte, sabe? Porque a foice, ela chega e decepa, você sabe que vai acontecer. Mas o tempo trazendo aqui, ó, à tona, já tá falando que é tempo disso acontecer. Deu, o tempo que tinha que passar, já passou. É a hora da coisa acontecer, da decisão acontecer. E imediatamente é para decidir rápido, não dá mais para procrastinar também as coisas. Ai, meu Deus, bati no vídeo, me perdoa. Então, necessário tomar uma decisão urgente, depende aqui nas nuvens, caixão, nas nuvens é uma ação que vai depender do tempo passar. No caixão é uma atitude de final mesmo, de entender, é mais interno isso, entender que a coisa acabou. Porque pode acabar, simplesmente acabar e a pessoa não entender que acabou, né? Isso existe aos montes. E a 10 não é uma atitude mesmo. Esse corte, ele precisa de um ser humano para pegar essa foice e fazer com ela o que tem que ser feito. Então, é um momento de colheita, um tempo exato de colher, uma decisão que tem que ser tomada. E também, se a situação é negativa, né, é tempo de acabar isso. É um tempo de você consegue decidir e já era, chega, já era. Esse aqui é o já era. Já era porque o tempo acabou, já era porque a situação não tem mais como, já era porque é a hora de... Sabe quando aquele colhe os trigos, né? O que acontece se ele não colher? Ele vai perder. Então, a carta da foice, apesar de ela muitas vezes machucar o consulente, se ele não cuidar, ele machuca, são cortes abruptos, às vezes a pessoa tá lá, tudo depende do psicológico da pessoa também lidar com a situação. Se a pessoa tá apegada naquela planta, ela prefere muitas vezes ver a planta, que eu digo a situação, prefere ver a planta secar, esmurecer e morrer, porque ela acha que vai brotar, ela acha que o trigo não vai sair dali, ele vai morrer ali sem ser aproveitado se a pessoa não colher. Então, isso, quando ela fala do aspecto colheita, é isso, é hora de colher e tem que colher mesmo, sem dó, porque o trigo tá lá ali, nossa, vou mexer nesse trigo, tá tão lindo esse campo de trigo, que coragem que eu vou ter de destruir isso. Mas se você não tiver a coragem, a decisão de chegar e colher, o trigo mesmo vai morrer. Ele não vai ser aproveitado. Então, em termos de colheita, é tempo de decisão, é urgente. Traz uma urgência aqui. Tempo urge, uma atitude. Atitude. No cavaleiro, as coisas passando rápido, né? Navio passando devagar, trevos acontecendo de supetão, colheita decidindo, agindo, ela é a ação. Por isso que a gente fala em colheita, você pode trocar por atitude, ação, uma decisão rápida e traz ao alívio, porque quando você decide uma coisa não é muito bom, você pode ficar a viagem inteira, eu vou por aqui, eu vou por ali, eu vou por lá, vou por lá, vou por lá. Na hora que você decide, não, eu vou por lá. Aí você já sabe tudo, você já decidiu, você já planeja. Então, olha a positividade que tem disso. Quando eu falo que não há cartas negativas e nem positivas, eu digo por causa disso.
Ah, mas você acabou de falar na carta das flores e só tem um aspecto positivo. Quem que disse que as flores não têm um aspecto negativo, né? Se ela tiver negativada, que se vai ler as flores, né? As flores, voltando para as flores, então, ó, negativada. Uma alegria que permanece, de repente a pessoa não está percebendo outras coisas, pode estar concentrando demais na alegria e achando que tudo é lindo, tudo são flores e tudo é maravilhoso. Não tem aquele ditado, nem tudo são flores. Tem gente que acha que tudo são flores e fica naquela energia e permanece durante um tempo e acaba deixando de perceber certas coisas. Então, tudo tem que ser dosado. O tempo também é a carta da dose, organização e dose das coisas. A alegria é maravilhosa, o momento alegre é maravilhoso, mas use com sabedoria esse momento, porque senão só a alegria por si, ela tem que trazer mais coisas, que é um crescimento. Só a alegria por si é outra coisa, a pessoa pode estar sendo negativa, eu falando negativado, tá? Negativado pode estar sendo feita de bobo, né? A pessoa tá ali, ai, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, e por trás, né? A pessoa pode não estar percebendo determinadas situações por estar concentrado demais em perceber tudo alegre. Por isso que eu falo, tudo é dualizado, não é eu falo, o mundo é assim, é a sabedoria chinesa lá de 5.000 anos, o yin e o yang, o mundo tem que estar em equilíbrio porque é dual. Então, equilíbrio em tudo, ó. Dose em tudo, sabedoria, saber dosar as coisas. Faz falar, né? Faz falar, mas a gente está estudando. Se soubéssemos, não estaríamos, talvez, na situação que estamos, não sei. Cada um sabe da sua situação, mas quem sabe tudo, com certeza, né, nem dá para entrar nesse campo, porque senão já bagunça o nosso vídeo. Mas qualquer hora, se quiser conversar sobre isso, é só pedir aí e a gente bate um papo. Carta da foice. Antes dos relógios, os relógios aqui mostrando que tá demorando para decidir, né? Essa decisão aqui tá se estendendo pelo tempo, tá? A pessoa tá demorando para fazer esse corte que tem que ser feito, né? Tá se estendendo, mostra que a situação da decisão tá se estendendo, é hora de decidir logo, porque senão vai ficar sempre nesse momento de decisão. Se fosse uma plantação, seria, olha, a hora da colheita tá passando, você não tá fazendo, você não tá colhendo, tem que colher. Se fosse a colheita mesmo, literalmente, da coisa, né? Você tem aí um pé de fruta, mas a colheita que eu digo assim, vamos ver outros sentidos se prolongando pelo tempo, né? Se prolongando pelo tempo e essa espera aqui sendo dolorosa para o consulente. Quanto mais espera, mais se machuca. Quanto mais espera, mais dor. É momento, não dá para deixar de decidir, porque acaba se ferindo, tem que chegar rápido, e seja lá o que for, tem que aguentar, né? Tá bom? Então, essa foi tão rápido quanto eu consegui, gente. A vontade é de ficar falando mesmo, né? Explorando, vai depender. Se tiver outra coisa, se tiver alguma carta assim que exige um pouco mais, vai colocando nos comentários, que daí eu trago um vídeo exclusivo depois que eu terminar a sequência. Nossa, esqueci do resumo. Tô com pressa. Com a carta das nuvens, o relógio em nuvens, um tempo de paciência para as coisas passarem, tempo de turbulências, tempo de confusão.
Com a cobra, um tempo de hora de ver aí descobertas de traições, uma traição ocorrendo faz tempo. São exemplos, tá? Se eu ficar, vou ter que fazer isso entendido, aqui é resuminho. Um caixão é uma hora de terminar alguma coisa. Com as flores, hora de alegria, de um convite, hora de satisfação, curtir o momento. Com a foice, hora de decidir. Então é isso. Falou, valeu!